vamos realmente iniciar uma conversa, essa conversa descontraída, que deve um pouco de conhecimento, talvez um pouco mais daquilo que os livros contam. E também é muito pouco hoje, são muito poucos os escritos atuais sobre essa história do Rio Grande, tão rica, tão pungente, tanto que nós nos alicerçamos muito no passado e em pesquisas como fazem os três companheiros, o Menezes, o Savariz e o Anchieta, pesquisas históricas para buscarem fatos reais, fatos novos que aconteceram. Mas um dos temas que nós, não necessariamente nessa ordem que eu pedi para os companheiros dar uma iluminada, é mostrar quando nós dizemos quando é que a Brigada foi criada, quando é que o Estado, como Estado do Rio Grande do Sul, foi criado. Quantos anos depois é que a Brigada foi criada? Mas efetivamente existia a polícia antes ou não? Quanto à Revolução Farroupilha, muitos que perguntam, a Brigada foi Maragato, ou foi isso, lenço verde ou lenço colorado, a explicar quando da criação da Brigada, qual era a realidade da Revolução Farroupilha, da Brigada tal como nós a conhecemos hoje. Após 35, as revoluções ou guerras, que a Brigada participou. Essas participações podem ser configuradas como sendo força legalista, que nós sempre nos orgulhamos de dizer que a Brigada é uma força legalista. Aí vem uma série de dados aqui que nós vamos, cada um, à vontade, procurar discorrer sobre isso. Estou aqui num isolamento compulsório, né, Menezes? Nós estamos em isolamento compulsório. Mas agradecer aí a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do seu presidente, o Coronel Beck, o convite para charlar um pouco sobre coisas que nos apaixonam. Na verdade, essa questão da história apaixona muita gente e deveria apaixonar até mais. E como falou o Menezes, se a gente não tiver conhecimento da história, temos a tendência de cometer os mesmos erros que a história cometeu. Conhecimento da história nos dá condições de não os erros do passado, tá? Mas temos estado sempre presente de não julgar a história. Nós temos que entendê-la, aproveitar o que ela tem de bom e deixar de lado o que ela não tem de bom. Mas, acima de tudo, compreender a história é fundamental. Tá? Então, esse parece que é o nosso papel aqui hoje, o que eu pretendo contribuir. Perfeito. Bem, vamos realmente iniciar uma conversa, essa conversa descontraída, que deve um pouco de conhecimento, talvez um pouco mais daquilo que os livros contam. E também é muito pouco hoje, são muito poucos os escritos atuais sobre essa história do Rio Grande, tão rica, tão pungente, tanto que nós nos alicerçamos muito no passado e em pesquisas como fazem os três companheiros, o Menezes, o Savariz e o Anchieta, pesquisas históricas para buscarem fatos reais, fatos novos que aconteceram. Mas um dos temas que nós, não necessariamente nessa ordem que eu pedi para os companheiros dar uma iluminada, é mostrar quando nós dizemos quando é que a Brigada foi criada, quando é que o Estado, como Estado do Rio Grande do Sul, foi criado. Quantos anos depois é que a Brigada foi criada? Mas efetivamente existia a polícia antes ou não? Quanto à Revolução Farroupilha, muitos que perguntam, a Brigada foi Maragato, ou foi isso, lenço verde ou lenço colorado, a explicar quando da criação da Brigada, qual era a realidade da Revolução Farroupilha, da Brigada tal como nós a conhecemos hoje. Após 35, as revoluções ou guerras, que a Brigada participou. Essas participações podem ser configuradas como sendo força legalista, que nós sempre nos orgulhamos de dizer que a Brigada é uma força legalista. Aí vem uma série de dados aqui que nós
vamos cada um, à vontade, procurar discorrer sobre isso. E agora, para inverter a ordem, então, eu começo, Coronel Savarias, a sua visão, fatos típicos da história gaúcha, que o senhor tão bem conhece, escreve, pesquisa e participa hoje em todos os movimentos tradicionais do Rio Grande. Bem, eu vou falar um pouquinho, nesse início, assim, de história do Rio Grande do Sul, porque daí fica mais fácil entender onde é que a brigada se encaixa. O Rio Grande do Sul, eu divido a história do Rio Grande do Sul em períodos de mais ou menos 100 anos, que dá para entender bem. O primeiro período, que por volta de 1800, quando chega na Pampa a primeira leva de europeus, e que são castelhanos, e que entram pelo Rio da Prata, e que vão fundar, inicialmente, Assunção do Paraguai, depois vão fundar Buenos Aires e, mais tarde, Montevidéu. Deste momento até 1626, o território do Rio Grande do Sul segue exatamente da forma que sempre fora, com a ocupação indígena, nada mais. Aí se correm aí quase 100 anos. Em 1626, chegam os jesuítas e trazem o gado a partir de 1634. Eles chegam em 36, o gado em 34. E esse gado vai dar a única riqueza efetiva para o nosso território. Tá? Aí os jesuítas são expulsos logo depois, em 41, depois da Batalha do Imbororé, e só vão retornar ao Rio Grande do Sul em 1682, os jesuítas, aí para fundar os 7 povos das missões. Tá? Esse período entre a chegada do boi com os jesuítas, tá? E a fundação oficial do Rio Grande do Sul, que se dá com no rastro da instalação das primeiras instâncias, exatamente para explorar o boi, também são 100 anos. Em 1734, havia no Rio Grande do Sul 34 instâncias voltadas à lida com o boi, especialmente no litoral, mais ou menos entre Torres e Viamão, tá? no litoral gaúcho. E já começam a aparecer as rotas de gado para ir para São Paulo. Tá? Em 34, nós já temos a rota da Serra, que vai de Viamão, sobe a Serra, vai a Lages, Mafra, Castro e depois vai Itapetininga. Tá? A fundação do Rio Grande do Sul é 1737. Então, entre a chegada do boi e a fundação oficial, que é a construção de Rio Grande, ou a instalação de Rio Grande por Silva Paz, são 100 anos. A chegada dos portugueses até a Revolução Farroupilha, nós temos a chegada dos açorianos, temos a Guerra Guaranítica, tudo ali por volta de 1750 até 53, 54. Temos a consolidação de um modo de vida e um pouquinho antes da Revolução Farroupilha, os alemães. E aí também transcorre 100 anos. E aí, para mim, a Revolução Farroupilha acaba sendo um episódio fundador da identidade de uma sociedade que só tinha 3 gerações. Tá? Só 3 gerações. Tá? A partir de 37 até 1835. Mais 100 anos nós vamos passar pelo pós-Revolução Farroupilha, pela instalação da República no Brasil, e vamos chegar em 1930 a 34. 30, o golpe de Getúlio, e 34, a nova Constituição. São mais 100 anos e é um outro Brasil. E a partir de 34,
tem o período da Segunda Guerra Mundial, um período transitório, e aí nós vamos ter o Brasil, digamos assim, mais ou menos da Segunda República, tá? Que começa com Getúlio, mas se consolida depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, se dividirmos a história do Rio Grande do Sul por períodos, fica mais fácil de compreendê-la. A brigada surge, criada em 1837, durante a Revolução Farroupilha, mas só é instalada em 41. A história efetiva do corpo policial começa em 41. E interessante o seguinte, a lei provincial número 7, que criou o corpo policial, ele destina o corpo policial terá por fim manter a boa ordem, a segurança pública, assim na capital, e seu subúrbio, nas comarcas por destacamentos. Na verdade, sede era só Porto Alegre, os destacamentos atendiam as comarcas do interior, não podendo ser distraída desse serviço, exceto por invasão do inimigo. O corpo policial foi criado como polícia, efetivamente polícia. Dá licença aí, Savarias. A criação de 37, ela foi criada na lei provincial como força policial, segundo Hélio Barenti. Concorda com isso? Exatamente. Força policial, mas foi instalada lá da corpo policial. Corpo policial. Tem esse interregno aí. Esse Exatamente. detalhe. E vai até 1873, o corpo policial. E em 73, nós vamos ter no lugar do corpo policial, a força policial. E aí, isso é depois da Guerra do Paraguai, porque o corpo policial ele vai todo para a Guerra do Paraguai. Integralmente. E aqui fica um corpo policial provisório para cumprir o papel de polícia em Porto Alegre e atendendo o interior por destacamentos. Tá? E aí tem um período turbulento aí, que antecede um pouco a proclamação da República, depois da proclamação da República, até o final da Revolução Federalista, 1895. É um período turbulento. Neste meio, temos a criação da Brigada Militar, com o nome Brigada Militar. Tá? 15 de outubro de 1980. Para mim, é ali que nasce a Brigada. Todo o período anterior é pré-brigada. Tá? E a partir desse momento da criação da brigada, também temos que dividir a brigada em períodos. Só reforçar a data, Savarias. Reforça a data. 1892. 15 de outubro. 15 de outubro. 15 de outubro, 1892. E é criada, aí que vem a brigada é criada como um exército estadual. Olha o que diz o artigo 6º, o ato que criou a Brigada Militar, o ato do governador em exercício na época, Fernando Abo. Tá? O governador estava licenciado, na verdade, na época chamavam presidente da província, tá? Que era Júlio de Castilhos, e o Abo estava no exercício. Diz o seguinte, a Brigada Militar, cuja organização se estenderá a todo o estado do Rio Grande do Sul, ato de interiorização, incumbe zelar pela segurança pública, mantenimento da República e do governo do Estado. Isso é função militar, exclusivamente. Mantenimento da República e do governo do Estado. Fazendo respeitar a ordem e executar as leis. Assim foi criada a Brigada Militar em 1892.
Isso vai até 34. Até 34, a brigada foi quase que exclusivamente militar, no seu treinamento, no exercício das suas atividades, no modelo de gestão. A brigada, a Constituição Federal retira das polícias militares de todo o Brasil essa condição militar. Em 37, o desarmamento, e a brigada entra em conflito consigo mesma. E esse conflito só vai encontrar um caminho em 55. Tá? Foram 20 anos da brigada sem saber o que ela era. Não sabia o que era. Tá? Mas tem um detalhe aí, Savarino, me permite. Ele, em 34, é a primeira vez que as polícias militares são contempladas na Carta Magna do país. Primeira vez que elas entram na Constituição. Como polícia. Na Constituição Federal. E a brigada só encontra uma solução em 55 com a criação de 2 unidades. Uma em 55 e uma em 56. Né? Sim. Companhia de polícia, que depois virou Pedro e Paulo, que é o 9º Batalhão. Tá? O primeiro regimento que virou polícia também, lá em Santa Maria, em 56. Tá? E aí a brigada começa efetivamente a querer ser polícia. Mas eu digo o seguinte, que a brigada passou a ser polícia de verdade em 67. Legalmente. Bom, a partir daí, foram as questões militares, aquele espírito de exército fica para trás, fica na história. E aí temos uma outra brigada a partir de 1967, 69. Essa parte depois até eu vou querer dar uma frisada nela, quanto ao coronel Walter Perac de Barcelos, que foi um visionário ao seu tempo, tá? E que realmente hoje todas as polícias militares do Brasil devem ao coronel Perac a condição de polícia que somos. Mas isso mais adiante nós vamos oportunamente tocar. Beleza, Savarino, como sempre, muito erudito, muito culto e muito fácil a todos de compreender essa divisão que faziou da história do Rio Grande. Três fases históricas muito boa, muito didática. Agora o nosso companheiro, o coronel Menezes. Bom, acompanhei atentamente a divisão do Savarino. Queria colocar uma questão ali no início, que na realidade a fundação do Rio Grande não é a fundação do Rio Grande, né? É o estabelecimento de um forte na cidade de Rio Grande para defender a colônia do Sacramento, porque essa ideia de Rio Grande do Sul não existia, e mais da metade do Rio Grande do Sul, até pouco tempo, era totalmente espanhol, né? Que era outra coisa que eu tenho uma dúvida, como teria sido? Só dúvida. Mas é interessante a circunstância, né? Então, eu prefiro ser brasileiro. O Rio Grande do Sul só entrou na história porque existia um lugar chamado Colônia do Sacramento. Aí, nesse momento, é que Portugal começa a se dar conta que tem que proteger o quê? Como sempre, proteger o negócio, proteger o dinheiro, proteger o comércio. Então, eles começam a olhar para o Rio Grande do Sul com outros olhos que não aqueles apenas de vir aqui e pegar gado para os trabalhadores das minas de São Paulo e Minas. E aí vem o forte de Jesus Maria José em Rio Grande, e depois, em sequência, outras fortalezas foram se entrando nesse rolo aí de segurança dessa região bem ao sul ali, mas tudo em função da colônia do Sacramento, que aonde tinham se localizados comerciantes portugueses expulsos de Buenos Aires, né? Depois da morte do rei Sebastião. Se o rei Dom Sebastião não tivesse morrido,
não teria muita da nossa história aqui no sul do Brasil. Nós devemos muito a esse episódio de Alcácer Quibir, né? E nesse meio tempo que a Espanha ficou com a coroa de Portugal também, então cedeu um assento aos portugueses para eles negociar no Rio da Prata, em Buenos Aires, que era o que interessava, onde tinha ouro, onde tinha prata dos Andes, essa coisa toda. Aí começa esse período aí dos portugueses começar a entrar aqui pelo sul, né? E depois, com a morte, com a retomada do trono de Portugal, em 1680, começa a expulsão, né? Os espanhóis começam a querer que o rei de Espanha tire os portugueses ali, a concorrência portuguesa de Buenos Aires. Eles atravessam o rio e fundam a colônia do Sacramento. E continua essa lenga-lenga toda dos espanhóis querendo expulsar os portugueses dali. Então abre-se um corredor aqui no litoral, e o Savarez desenhou bem essa história das fazendas aí. Por quê? Porque esse corredor foi se abrindo justamente para isso, para proteger a colônia do Sacramento. Era o único corredor por onde desciam os portugueses. E a partir daí, então, se funda o forte em Rio Grande. É uma ideia de fundação oficial do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul só começa em 1801, com a retomada, com a conquista das missões, que daí ele tem esse desenho territorial, e é uma história bem interessante ainda a ser buscada para muitos e por muitos, né? E em 1801, já logo depois se forma a força policial, que se organiza como corpo policial, né? E assim vem a história da brigada, mas antes, até na pauta ali que haviam me mandado, tinha uma discussão antes disso, já existiam missões de polícia, né? Aquilo que o coronel Hélio Moro Mariante definiu muito bem da pré-história, não da brigada militar, mas da nossa função, né? Que era o que já existiam em vários lugares, algumas corporações, algumas guardas, algumas com nomes diferentes para cada lugar. Até me permitindo, os próprios dragões. O gancho. Menezes, me permitindo o gancho, que tu falou foi o coronel José Joaquim Ribeiro da Costa, em 1787, comandando um corpo de dragões. Sim, os dragões faziam esse tipo de alguma missão que depois nós viemos a conhecer como... Porque é a missão de segurança, missão de tipo polícia, de prender desordeiros, ou até, como era muito comum, matar desordeiros, né? Porque eram forças militares. A força essencialmente militar, quando ela entra em campo, normalmente não resolve de uma forma tão pacífica, né? Aí depois, o outro ponto que eu achei interessante é essa... Não é a criação da Brigada Militar, a meu ver, é apenas uma transformação, porque ela pega todo o efetivo, quando ela pega esse nome de Brigada Militar. E hoje ainda estava refletindo sobre isso, digamos assim, por que Brigada Militar? Já vinha oficial do Exército comandar essa corporação, né? O Quinca Teles, aí, o Joaquim Pantaleão Teles de Queiroz era oficial do Exército. Então a ideia... já me pareceu assim uma ideia que isso aí não foi do próprio governo, que já foi desse coronel que já estava convidado para comandar essa corporação, e ele, como coronel do Exército, já estava antevendo alguma coisa, como general de brigada, coisa parecida e tal, então já traz com esse nome mais militar, né? E que daqui a pouco ela vai exigir um general de brigada para comandar. Isso eu enxerguei na criação dessa corporação aí. E, obviamente, que ela vem essencialmente bélica. Porque ela vem bélica porque o governo está com uma revolução no seu pátio, né? Para derrubar, inclusive, quase derrubou o presidente da República. E o Júlio de Castilhos, eles criam, então, o Abbott, que assinou o ato, eles criam essa corporação com algumas unidades que são as mais antigas nossas aí, trazem um oficial do Exército para comandar, para dar realmente o teor e a constituição militar, e já põe em campo aí para combater a Revolução
federalista, que eu considero assim, a revolução a que mais perto andou de alguma coisa que, se alguém pensou em separar do Brasil, foi a que mais perto andou. Até às vezes eu tenho dúvida se o Gumercindo tinha consciência que ele quase derrubou a República, se ele tinha consciência de tudo que ele fez, né? E porque realmente foi o único momento que realmente a República tremeu. Porque a Revolução Farroupilha foi uma revolução interna que depois o imperador resolveu de forma mandando para cá o Caxias, ela não teve esse condão, assim, nunca tirou o sono do imperador. Em 10 anos, ela não tirou o sono do imperador. Mas a Revolução Federalista, em muito pouco tempo, tirou várias noites de sono do Floriano Peixoto. Essa é a verdadeira ideia que eu tenho de tudo que li, de tudo que vejo nos diários, até porque o que o governo colocou na frente dos federalistas foram 4 divisões muito bem armadas, muito bem constituídas, com corpos de tropa efetivos e com corpos provisórios, regionalizadas, né? Então, eu acho ela muito interessante como noção como início da brigada, como um batismo realmente da Brigada Militar, essa Revolução de 93. Na Revolução Farroupilha, a Brigada não participa. Eu até achei uma história bem interessante ali, do 1º Regimento, de um ex-Farroupilha que incluiu no regimento, um lanceiro negro. Então, já não foram todos. Então, achei uma coisa muito interessante, porque esse cidadão lanceiro negro, ex-lanceiro negro da Revolução Farroupilha, ele acabou capitão do 1º Regimento da Brigada Militar. Tá? Nunca deixou de usar a lança, né, porque ele era exímio com a lança, mas chegou ao posto de oficial, chegou a capitão, e faleceu ali em Júlio de Castilhos, chamava-se Nicolau Santos. Então, a única ligação que eu vi de Revolução Farroupilha com a Brigada, provavelmente, sejam realmente alguns remanescentes, né? Alguns remanescentes que lutaram na Revolução Farroupilha, que quando se instituiu o corpo policial, não sendo esse o único, talvez não seja esse o único integrante da Revolução que veio parar na Brigada Militar. Acredito que outros tantos talvez tenham vindo engrossar as fileiras da Brigada Militar. Acho que para início aí de colocar os fatos. Muito bom, Menezes. Realmente, os senhores, né, e o Menezes agora, nesse correto detalhe que ele fez dos anos do Rio Grande, a parte espanhola, o Portugal submetido ao reino espanhol, tudo reforçou aquele problema que o Savarias também, dos nossos corredores, que no início eram criação de gado, e nos faz refletir sobre muitos fatos históricos que contam, inclusive sobre o nome que nós temos hoje, Brigada, que é uma coisa que eu vou pedir ao longo para que se esclareça, a questão do Farroupilha, por que Revolução Farroupilha, a questão de Maragado, de Chimango, tudo isso aí para a gente. Muita gente tem dúvida, eu estou trazendo essas dúvidas que me mandaram para serem abordadas. Então, continuando nessa linha de raciocínio, vou fazer uma digressão sobre o Menezes falou. Realmente, a Brigada foi criada como força militar. E aí vem uma antítese das atividades de polícia, o que é ser polícia e o que é ser militar. Militar existe para eliminar o inimigo, seja prender, matar, seja o pedido que queira dar e eliminar. E polícia é feita para salvar vidas. Marginal de hoje pode e deve, pelos mecanismos, pesos, contrapesos, medidas do direito, ser reintegrado à sociedade e ser um cidadão no amanhã. Aliás, nós já tivemos até grandes líderes eleitos para grandes cargos da República com antecedentes criminais dantanhos. Então, pelo sistema esse que nós temos da justiça, de contrapesos e medidas, se tornaram cidadãos reintegrados à sociedade. Bem, continuando nessa rápida passagem mais brilhante, elucidativa
da história do Rio Grande, vamos passar para o nosso companheiro, colega da associação, o Coronel Vieira Anchieta. Bueno, eu acho que os companheiros fizeram uma abordagem muito clara, muito didática, inclusive, a respeito da nossa história e a colocação dela, da brigada dentro desse período. Eu colocaria ainda, e voltaria lá em 1837, quando o Silva Paz fundou Rio Grande. Antes, ele foi com 4 barcos à Colônia do Sacramento e foi rechaçado lá na Colônia do Sacramento e volta para Rio Grande. Quando ele chega em Rio Grande, Cristóvão Pereira de Abreu já tinha montado a estrutura de forte e ali o Silva Paz, chegando e aprovando aquela estrutura toda, funda o Forte Jesus Maria José. Mas o Cristóvão Pereira de Abreu, ele já estava dentro do Rio Grande do Sul e já tinha levado 2 levas de gado para São Paulo. Uma de 600 reses e outra de 1.600 reses. E já estava providenciando na estrada, que era via mão, até Sorocaba. Bueno, esse Cristóvão Pereira de Abreu, ele forma a primeira milícia no Rio Grande do Sul. E essa milícia se encarregava de fronteiras e também daquilo que Moisés falou da segurança pública, que naquela época era pouca gente que existia. Então, o coronel Jovelio Silveira, no seu livro Notícias Históricas, ele defende que teria sido aí o primeiro embrião de polícia dentro do Estado. O que, de certa forma, dá para se concordar, porque houveram outras organizações, tropas de primeira, segunda e terceira linha, que fizeram atividade de polícia no Estado até 1937, quando chegou nos municipais permanentes, em 1808 e tal, houveram outras transformações, até chegou nos municipais permanentes, e daí a Força Policial e Corpo Policial em 1941. Quando Moisés fala que não teve nada a ver com a Revolução Farroupilha, eu me reporto ao Coronel Mariante, no seu livro, que ele fala dos sarilhos milicianos, na página 11, que ele diz que no ano de 1841 é que verdadeiramente entrou em ação, não com o nome de Força Policial, mas sim de Corpo Policial. Fala do seu primeiro comandante, e que foi feito com organizado com 363 homens. Confrontou-se várias vezes com os farroupilhas, principalmente durante o último sítio da capital. Então, a brigada teve um pequeno confronto, segundo o coronel Mariante, ali no último sítio da capital, com os farroupilhas. E esse corpo policial foi aproveitado, evidentemente, o pessoal dos municipais permanentes, porque no primeiro momento não tinha gente para formar a força policial. Não houve ninguém, não conseguiram gente. Eles só foram conseguir depois, e esses municipais permanentes foram aproveitados também. Posteriormente, lá em todas essas transformações, Guerra do Paraguai, passado o tempo, só depois, em 1889, é que a Brigada Militar, ou que a entidade que em sequência se deu a Brigada Militar, recebeu a primeira bandeira nacional. Até então, todas essas organizações não tinham bandeira. E quem recebeu essa primeira bandeira foi o aspirante Miguel Pereira, em 1889, com o Corpo Policial, se não me engano. E a Brigada Militar, ao ser formada em 92, ele foi formada, conforme disse o Savariz, como um exército, e 3 meses depois ele já entra em combate. Ele foi formado foi organizado em outubro, em fevereiro já está peleando, já estava no campo de batalha, com suas unidades regulares e
unidades provisórias, ou por enquanto, como é que chamaram depois, muito depois. E aí, conforme o Beck falou, de lenço vermelho, lenço colorado, lenço branco e tal, aí em 93 se forma o lenço branco e colorado, que não tem nada a ver com o Farroupilha. Não tem absolutamente nada a ver. Ali eles formam os dois partidos, os liberais e os republicanos, que eram lenço vermelho e lenço branco. Aí começa essa história. E que vai depois, em 23, e todo esse período bélico da Brigada Militar. Dá um adendo aí, só para não perder o lenço. Claro. Só uma parte tinha lenço vermelho. O próprio Gumercindo Saraiva, que era o comandante, porque o Joca Tavares, em seguida, na primeira fase da Revolução, depois ele ficou doente, era um homem já de idade, né? E o Gumercindo virou a grande estrela da Revolução, né? O próprio Gumercindo e o Aparício Saraiva usavam lenços brancos. Então, mas isso o que por causa acontece... do Uruguai, né, Menezes? Eles eram branco. lá sim tinha dois. E o que acontece? Acontece que vem junto com o Gumercindo, parte da tropa dele, de São José, um povo que era oriundo dos berberes da maragateria espanhola. Vê que tudo vai lá para a Ibéria, não tem outro jeito. Quando os espanhóis expulsaram os mouros da Ibéria, ficou um grupo lá da cavalaria berbere, que eram muito fáceis de se adaptar, e eles já viraram católicos e coisa e tal, e esse pessoal usava fitas vermelhas, lenços vermelhos, essa faixa no chapéu, um tecido que às vezes, a primeira vez que eu vi foi em Bagé, o CTG 93, isso é herança berbere. Só que esse pessoal tudo era vermelho. E aí é um pessoal barulhento, muito espalhafatoso. O Maragato é assim mesmo. E aí entrou o termo, quando alguém perguntava, mas e essa tigrada aí, quem é essa turma e tal? Esses são maragatos. E aí começou a entrar, mas não havia o partido, né, nem o Chimango também, tanto que eram pica-paus. Os legalistas eram pica-paus por causa do chapeuzinho lá do... Lembra bem? Vermelha. Isso. Mas bom, assim, outro detalhe. Assim, ó, esses maragatos, tá? Que são, na verdade, eles são oriundos, tá? Do norte da África, as clãs do norte da África usam cores de identificação de clãs, tá? E os maragatos usavam o vermelho como identificador deles, da clã maragato. Tá? E quando eles vieram para o Uruguai, vieram com isso. E eles, com as cores, para a Revolução Federalista, contratados como como se fora, digamos assim, um exército que luta em qualquer lugar. Tá? E eles vêm com Silveira Martins, que traz aí, e os irmãos Saravia, tá? Lá no Uruguai, Saravia. Tá? Igual essa pronúncia desse jogador internacional aí que é da Argentina, mas Saravia. Aqui, Saraiva. Tá? E o Aparício, principalmente, ele no Uruguai é herói uruguai. Sim. Tá? E ele tem uma participação muito efetiva lá no Partido Blanco, porque o Partido Blanco do Uruguai é o que corresponde aos federalistas daqui ou maragatos. E o Partido Colorado do Uruguai é o que corresponde aos republicanos daqui. E como tu falaste, eram chamados de pica-paus. Aliás, só para... Aí alguém diz assim, tá, mas e o Chimango? Chimango só a partir de 1915, quando o Ramiro de Barcelos e com o poimento aquele, né? Antônio Chimango. E aí ficou Aí é que os pica-paus passam a ser chamados de chimangos. Tá? Os Saraivas era uma família grande, filha de um brasileiro. O velho Saraiva, o velho Chico Saraiva era brasileiro. Mas tinha Rio Grande, né?
Tinha um que era colorado, o coronel Brasilício Saraiva era colorado. Inclusive, para curiosidade do pessoal nosso aí que nos assiste, nos últimos momentos já de vida do Aparício, nos últimos anos, numa das grandes contendas internas ali, eles chegaram a estar os dois em lados diferentes, em tropas, e não entraram em combate frente a frente por pequenos detalhes. Até uma enchente apareceu no meio dos dois exércitos e depois aí acabaram fazendo um armistício e tal, mas chegaram a ter dois irmãos em lados diferentes, em armas, inclusive. O coronel Brasilício... No Uruguai. No Uruguai. No Uruguai. O Brasilício, que não participa de nada no Rio Grande do Sul, em momento algum da história, e o Aparício, que foi realmente um herói uruguaio. Ele consegue ser respeitado no Rio Grande do Sul e no Uruguai como um herói nacional, né? E que, inclusive, o mais famoso é o Mercindo. Porque era o líder da Revolução, que foi né? morto pela Brigada. Pela Brigada do Pilar e do Bento Porto. Lá no Carovi. E ele teria nascido em Bagé, o Gumercindo. Ele é fronteiriço também. Uruguai. Ele é doble também. Sim, doble chapa. Eles são tudo doble chapa. A estância dele é em Santa Vitória do Palmar. Ainda existe isso posterior. Me permita, Menezes, me permitam só um parênteses novamente. Para aqueles que estão nos ouvindo e que não são gaúchos, o que eles estão falando de dupla chapa, né, em castelhano, é porque eles são tanto cidadãos uruguaios quanto cidadãos gaúchos. Nas cidades de fronteira, inclusive, havia placas em comum, só para os companheiros que são de outros estados entenderem esse aspecto aí. Realmente, Beck, para esclarecer isso, antigamente não havia a permissão do Uruguai para a entrada de carro brasileiro e não havia no Brasil a entrada de carro uruguai. No tempo que eu era gorila em Santana do Livramento, todo carro que estava em Livramento, ele era licenciado em Livramento no Brasil e licenciado no Uruguai. Então ele usava duas chapas para poder trafegar nas duas cidades da fronteira. Então aí veio o doble chapa. Ele tinha que ter duas placas para poder trafegar livremente nas duas cidades. E em toda a fronteira era assim. Falaram que a brigada recém foi criada ali e já entrou numa revolução e com uma participação extremamente muito bem, né? Tem episódios fantásticos, entre eles o combate das traíras, que eu considero o combate mais significativo da nossa história do Rio Grande do Sul, porque marca o enfrentamento de uma cavalaria quase 4 vezes superior com uma infantaria de 200 e poucos homens formada no velho quadrado romano, né? Mas eu fico impressionado, em função dessa precariedade de tempo de tudo, que eu estive lendo ali, acho que em 1894, um mês antes, mais ou menos, do Gumercindo morrer, a brigada acampou em Tupã-Ciretã, toda a brigada militar, devidamente comandada pelo coronel Pantaleão. E ali em Tupã-Ciretã, no dito Capão Tupã-Ciretã, quem conhece ali, fica no posto zootécnico por ali, entre o hospital de Tupã-Ciretã e o posto zootécnico. Tem uma estradinha costeando os trilhos que vai para Cruz Alta. O Savarias conhece bem, o Bira também esteve na região, conhece bem. Então, ali no posto zootécnico... sim. Ali a brigada foi toda ela acampada, uma formatura geral da Brigada Militar, agosto de 94, 6 de agosto. E haviam chegado 800 fuzis Mauser doados pelo governo de São Paulo. E esses fuzis foram ali distribuídos para a tropa da Brigada Militar. Então, dali para diante, a brigada já vai para o Carovi armado de Mauser. Imagina o que representa um Mauser que nós conhecemos na mão de um soldado recém-envolvido numa revolução, e eles largaram as Remington e as Comblain para os corpos provisórios. Então é muito marcante esse episódio,
e registra-se como esses fuzis Mauser fosse uma doação do governo de São Paulo. Né? Então, o Gumercindo já foi morto por tiro de Mauser. Interessante isso aí. Sabe, Menezes, tu falaste em corpos provisórios, que é uma coisa que também existe no imaginário da sociedade uma dúvida muito grande. Quantas esses provisórios, como o Coronel Anchieta, os por enquanto tivesse briga, eles estavam aí. Tá? Para cada unidade efetiva, tá? Primeiro batalhão, segundo, terceiro, são os 3 iniciais, e depois do primeiro e segundo de cavalaria, regimentos, tinha pelo menos um provisório. Tá? Exatamente. Corpo provisório, ou seja, formado por cidadãos que eram arregimentados quando houvesse necessidade, aqueles soldos correspondentes aos da, digamos assim, né? E ao final da refrega, da contenda ou da necessidade, eram liberados. E tem um muito famoso, que é o de Palmeira das Missões, tá? Que esteve em São Paulo na Revolução de 1932, a constitucionalista. Tá? E esse provisório lá de Palmeira também é chamado de Os Pés no Chão. Exatamente. Eu acho que cabe uma explicação desses Os Pés no Chão, explicação que um veterano muito conhecido dos poetas aí, do Menezes do Ubirajara, me contou, e eu foi em vídeo, inclusive, que é o Vilmar Vinck de Souza, também conhecido por provisório. Tá? E ele era um estudante da história da região dele lá. E ele me contou que o apelido Os Pés no Chão não tem nada a ver com terem estragado os coturnos. Não, é que aquele provisório era formado por gente da colônia, gente lá do Alto Uruguai, alguns meio bugres, outros já também, alguns italianos, alguns alemães, mas a maioria gente meio abugrada, né? E que os coturnos não cabiam nos pés dele, porque eles não usavam absolutamente nada nos pés, na vida cotidiana dele. Aí eles vão para uma revolução, dão um coturno para cada um, só que é o seguinte, aquilo começou a dar problema nos pés. Tá? Começou a fazer bolha e tal, e eles simplesmente abandonam os coturnos e voltam de pé no chão, tá? Do jeito que eles andavam no dia a dia. Então, por isso, Os Pés no Chão é um provisório muito destacado da região das Palmeiras das Missões. O Dilermando de Assis, que era o oficial de ligação do general Valdomiro Lima, que comandava uma das frentes lá em São Paulo, e aonde tinham vários batalhões da brigada vinculados ao Valdomiro Lima, que, por conseguinte, é filho do Francisco Rodrigues de Lima, o comandante da Divisão do Norte, em 93. O Dilermando de Assis é aquele oficial que teve o tiroteio com o Euclides da Cunha, e depois com o filho do Euclides. Ele era capitão nessa revolução lá, major, já era major, eu acho. E ele escreveu um livro chamado Derrota ou Vitória. Eu tenho esse livro aí, tem toda a história daquele momento lá, claro, pelo olhar dele, um homem próximo ao general Lima e próximo aos comandantes de unidades e tal. E ele registra isso que o Savarez registrou aí, que eles andavam de pé no chão porque gostavam. Até eu achei estranho gostar, né? Mas não, é porque era o hábito, na realidade, né? Mas é isso, gostar é no sentido de não usar o coturno para não dar calo, não atrapalhar, e é uma tropa muito elogiada, inclusive, pelos comandantes, a bravura desse pessoal, né? Então, isso do provisório homônimo, aliás, era bem assim, tinha que ter era o primeiro regimento da Brigada Militar e o primeiro da reserva, que chamava da reserva em algum momento, ou o primeiro auxiliar.
que justamente ficou muito célebre o coronel Bento Porto, que até alguns oficiais têm vontade de estudar melhor, porque ele é fundamental lá no Caruvi. A chegada dele no Caruvi dá muito... Exatamente. Até Parece na que divisão do Norte, né? Ele sempre ele esteve com o regimento da reserva dele, junto com o Pilar, e na vanguarda de toda a divisão do Norte. E justamente é isso. Vê que esse corpo da reserva era tão... Foi aí que eu encontrei a história do Negro Lanceiro de 35. Porque o autor do livro que eu estava lendo ali, que agora eu não me recordo, mas eu acho que é o Miguel Pereira até, ele diz que algumas pessoas se destacaram tanto e ficaram tão afeitos e tão bem nesse serviço com a Brigada Militar, o seu desempenho, o seu comportamento, a bravura, coisa e tal, que muitos acabaram depois ingressando efetivamente para os corpos da Brigada Militar. E ele cita o exemplo deste preto velho, que era do primeiro da reserva, ex-lanceiro de 35, né? E que acabou capitão do primeiro regimento da brigada e que depois faleceu em Júlio de Castilhos. E, de certo, como esse aí, muitos outros tantos, né? Tiveram essa possibilidade, essa facilidade até de ingressar nas fileiras da Brigada Militar, justamente pela observação dos seus comandantes, né? Mas é muito interessante isso aí. Eu tenho, inclusive, um tio bisavô meu que organizou um corpo auxiliar aqui chamado 33, aqui em Tupã-Seretã, Júlio de Castilhos, São Martinho da Serra. E ele é citado em várias obras, né? Esse corpo dele servia vinculado ao coronel Pitã, que também é um Adolfo Pitã, né? Que era um oficial muito destacado, embora não fosse de carreira, também é outro oficial que ficou muito famoso na Revolução de 93, justamente por qualidades que ele veio a demonstrar, né? Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que o Coronel Beck, lá ele, inclusive, faz uma queixa aí, que determinado deputado teria dito que a brigada não tem nada a ver com a história do Rio Grande do Sul. Quando os italianos, os imigrantes italianos vêm para a Serra, a região de Garibaldi, depois Pedro Gonçalves, depois Caxias, né? As 3 primeiras colônias, e mais tarde a 4ª. Vem com eles atuando um destacamento da brigada. Os primeiros que sobem. Os demarcadores de terra tinham subido para fazer as demarcações dos lotes, e quando os colonos vêm a partir, eles vão de barco de Porto Alegre até São Sebastião. Em São Sebastião do Caí, eles as deles nas mulas e tal, e eles sobem de apezito, né? No meio do mato, em picadas, e umas mulas carregando as poucas tralhas. E vem com eles um destacamento do corpo policial. Estou falando de 1875. E permanece permanentemente. Ou seja, a região colonial, eu falo da região da Serra, porque é aqui eu estudei mais, acabei escrevendo um pouco sobre a história dessa questão de segurança pública na Serra. Mas não fora a presença do corpo policial, talvez as colônias não tivessem conseguido se estabelecer. Porque ficavam longe da capital, dificuldades enormes de comunicação e de transporte. Se não houvesse uma força policial para regulação das relações entre eles, dificilmente teria dado certo. Então, eu acho que tem que reconhecer esta ação da brigada, e não é só aqui na Serra, que depois, mais adiante, quando os já descendentes de imigrantes italianos vão ocupar a região noroeste do estado, de Erechim para lá, em direção de Três Passos,
para pessoas se localizarem, as patrulhas da brigada acompanham essa gente. Tá? Exatamente para permitir que não prevalecesse o uso do mais forte. Porque onde não tem polícia, vale a lei do mais forte, sem dúvida nenhuma. Tá? Até a propósito, da polícia que vai garantir a estabilidade e o emprego da legislação. Convém, né, Salvares, se nós citarmos até alguns fatos aqui, a gente tem que trazer algumas comparações. Né? Menezes, por exemplo, falando dos provisórios, esses provisórios, em determinadas circunstâncias, eram convocados em condições iguais àqueles da ativa, mas o Rio Grande, as distâncias eram imensas, era despovoado. Não tinha o que nós temos hoje, o WhatsApp, essa facilidade, e eles conseguiam ser rapidamente mobilizados. Mas também, agora, do que falou o Savariz, isso é muito importante, o Savariz é estudioso, é um pesquisador, inclusive mostrando como os imigrantes chegaram, como é que foram colonizando, como é que se tornou hoje esse povo maravilhoso, grandioso, rico, produtivo, laborioso, né, que são os descendentes de italianos, assim como de alemães, e a presença da brigada. E naqueles anos, inclusive, quando a brigada foi criada, e mesmo antes da brigada ser criada, isso aqui era um mundo de ninguém. Havia cada revolução, havia os bandoleiros saqueando fazendas. Então, a população toda era uma população armada, com bem, toda a população era uma população armada, efetivamente. E se não houvera isso naquela época, os imigrantes, os hoje descendentes, certamente não estariam contando essa história de grandeza, de vitórias, de conquista, e hoje muito mais conquista de uma terra, conquista da qualidade, da produção de vinho mundial. Se não houvera naquela época a brigada, ou o nome que tivesse, provendo segurança. Também era comum, uma coisa que muitos fora do Rio Grande não sabem, o abigeato. Ambos, todos que tem falado, a vocação que o Rio Grande tinha para a criação de gado, quando é que foi introduzido o gado, como o Savariz nos disse, e essa região de Viamão a Torres, a subida até São Paulo, até Sorocaba, né, que era o terminal desses leilões de gado, havia o abigeato. O abigeato havia em todo, como continua havendo. O contrabando era uma coisa muito grande, inclusive da produção de charque, que se caracterizava naquela região mais ao sul do estado, de Pelotas. Então, tudo isso aí é bom. Eu quero também citar, o coronel Anchieta falou no Mariante, Hélio Ouro Mariante, um coronel na brigada, foi membro da Academia Rio-Grandense de Letras, um historiador renomado no país, no qual também muito nós nos baseamos hoje nessa história da brigada. Coronel Anchieta. Eu gostaria de colocar uma curiosidade, já que tu falou aí dentro da pauta dessa live, tem farrapos e farroupilhas, e ultimamente nós estivemos com o coronel, lá em Pelotas, com o coronel Rosa. 96 anos. Alberto Rosa Rodrigues. E ele me colocou uma visão dele a respeito de farroupilha e farrapo. E ele me contou que, em 1828, no Rio de Janeiro, existia o Partido Liberal, que tinha fundamentos de buscar a República. E que esse partido era pequeno, mas era barulhento. E tinham fundado um jornal, eles chamaram a Matraca dos Farroupilhas, porque eles tinham um apelido anterior de Sans-Culotte. Sans-Culotte que depois se transformou em Farroupilha. Sans-Culotte que seria meio sem roupa, meio, né, sem culote, sem roupa. E em 1832, vem para o Rio Grande do Sul o tenente José Alpoim. E ele funda aqui no Rio Grande do Sul o Partido Farroupilha, que depois, no dia 18 de setembro, e aí o Moisés pode me ajudar, dentro de uma loja maçônica em Porto Alegre, eles estabelecem a organização da Revolução Farroupilha, que eles passaram a chamar de Revolução Farroupilha.
porque esse partido estava à frente disso aí, junto com o pessoal. E então ele acha que Revolução Farroupilha, segundo o Coronel Rosa, é o momento, isso nós já falamos certa feita com o Savariz, até 11 de setembro, até o dia 10 de setembro do combate Seival. E o dia 11, quando foi proclamada a República Rio-Grandense, aí passou a ser a Guerra dos Farrapos e perde-se o nome Farroupilha, porque aí já era um país, então o nome Guerra dos Farrapos já era, o farrapo já era relativo à falta de fardamento do pessoal do nosso pessoal da República Rio-Grandense, que foram apelidados pelos imperiais. Porque nós tínhamos realmente muita dificuldade de fardamento, que era uma república recém-feita, recém-montada. Então, Farroupilha refere-se à ideologia de que foi feita a Revolução Farroupilha. E os farrapos é o apelido que foi dado às nossas tropas pela indumentária que eles tinham. Então, pensando ter esclarecido, segundo o Coronel Albino Rosa Rodrigues, não sei se concordam, mas parece que existe essa diferenciação. Palavra então. Abre o microfone, Menezes. Ela não tem características de revolução, né? Ela não tem características de revolução, porque não tem todos aqueles indicativos ali que caracterizam a revolução. Ela realmente é mais uma guerra mesmo, que não tem, que ela vai se adequando, vai se restabelecendo a partir do que os fatos vão acontecendo. Inclusive a própria proclamação da República do Seival, ela acontece depois, né? Depois da vitória lá. E eu acho que o Neto nem tinha muito noção disso aí tudo. Eles tiveram uma bela discussão depois, ele e o Bento, porque eram os dois mais amigos, mais companheiros. Houve uma discussão no sentido contributivo, né? Da discussão do fato em si. Porque eles não tinham intenção separatista, né? Eles tinham outras intenções, eram intenções de elite rural discutindo os impostos, como sempre, né? Quem produz, sobre ele se põe uma carga tributária enorme desde ontem, desde hoje, e amanhã vai continuar a mesma coisa, né? Então os motivos eram todos dessa ordem, né? De uma reclamatória, um descontentamento em cima de tributos. E, de repente, com o passar do tempo, ela vai tomando uma outra característica. Também tem Foi mais dentro. Foi feita a tomada de Porto Alegre em 20 de setembro, e depois disso, com a retomada, eles só voltam à carga em fevereiro. Quando Sim. o governador nomeado estabelece a capital em Rio Grande e não vem para Porto Alegre. E aí eles retomam a peleia. Na realidade, no primeiro momento, eles ficaram satisfeitos com a simples troca do governador, porque era uma coisa pouca, né? Não era grande. Aí, de repente, aquilo vai se estendendo. Essa questão da maçonaria também é meio complexa, né? Porque o Bento tinha um documento. A única coisa de bem verdade é que o Bento tinha um documento que ele permitia, inclusive, fundar lojas maçônicas. O Bento era um maçom antigo, né? E de fundar novas lojas maçônicas e elevar pessoas, iniciar pessoas na maçonaria. Mas realmente ela foi tramada, ela foi discutida em ambiente maçônico positivista, porque já existia o clube positivista em Porto Alegre e a grande maioria dos positivistas também eram maçons. Eu acredito que o ambiente mais favorável, inclusive, hoje a gente analisa um pouco mais profundo isso, o ambiente mais favorável à discussão da revolta era no clube positivista ali, né? E depois tem umas outras passagens aí bem interessantes, né? Porque
em relação à maçonaria. O pessoal diz, não, porque houve a paz, porque... Não, o negociador da paz nossa, ele era anti-maçom e racista. O Vicente da Fontoura está no diário dele, é só ler. Ele chamava o Mariano de Matos, que era maçom, e aquele mestiço, que era simplesmente o vice-governador da República, né? Então, quem foi negociar a paz não era maçom, muito pelo contrário, ele não gostava dos maçons. Né? Então, o major Antônio Vicente da Fontoura, que até agora não entendi, né? Como é que botaram o major para negociar a paz quando tinha 6, 7 coronéis generais aí para negociar? E generais, inclusive. Então, houve ali um golpe em cima do Neto e do Bento na própria negociação da paz. Se olhar o diário do Vicente da Fontoura, ele vai fazer uma referência a um possível encontro que o Neto e o Bento andavam querendo ter com o Barão de Caxias, que sabidamente também era maçom. E o Vicente da Fontoura faz uma série destila umas catilinárias ao Bento e ao Neto, em razão deles querer ter esse encontro, ou até terem tido um encontro com o Barão de Caxias. Então, tem muita coisa que tem que ser bem olhada, porque realmente o nosso negociador não era maçom, era praticamente anti-maçom. Ele está no diário dele, é bem claro, as ilações que ele faz ao Bento e ao Neto, principalmente, né, ofensivas, inclusive, está no diário dele. E é o vice-presidente, o Mariano de Matos, ao qual ele diz aquele mestiço. Né? O que dá outra ideia também da questão racista, que, na realidade, um homem que o seu vice-governador de aquele mestiço não vai lá na paz tratar de qualquer coisa, que nem vai lembrar de negro na paz, né? No acordo de paz. Essa é uma coisa que eu tenho em relação a essa guerra dos farrapos, que nós vamos gastar a vida discutindo e analisando, e voltaremos, e ela forma uma identidade. Nesse ponto o Savarez tem razão, ela forma uma identidade gaúcha, uma identidade rio-grandense, ela plasma essa identidade que depois vai se consubstanciando, porque antes disso a nossa identidade era de mestiços índios e ibéricos envolvidos com gado, com a preia do gado, com a busca do gado, né, com essa questão aí, e com algumas revoltas, alguns movimentos aí. Um dos responsáveis pelo nosso mapa é um célebre mestiço, desertor, com mais uma outra série de virtudes, Borges do Canto. Tinha todos os defeitos possíveis, mas era um homem valente, um homem corajoso, e falava o idioma, falava indígena, falava o espanhol e falava português, então ele foi escolhido por isso. Né? E também ele não seria... A nossa história é eivada. Olha o Rafael Pinto Bandeira. Tá? Sim. Mas eu digo assim, na questão da Revolução Farroupilha, o Vicente da Fontoura era o líder da minoria, e naquele momento final da Revolução, o que chamavam de maioria, que era liderado por Bento Gonçalves, tinha se enfraquecido demais. Tá? Principalmente porque eles não tinham conseguido êxito nas coisas. Eu concordo também nessa tua questão que fala que o mote maior era de ordem econômica na questão da Revolução Farroupilha, mas eu não posso desconsiderar a questão ideológica que perpassava os estudos que aconteciam nas salas de leitura, na maçonaria, quando se encontravam aqueles que sabiam ler. Sim. Que tinham entre as suas leituras Montesquieu, Rousseau e tal, né? Eles tinham uma ideia republicana, não tenho dúvida disso. Tá? Evidentemente, claro. Evidentemente que república não enche barriga, né? O que enche barriga é gado e charque barato. Tá? Então, evidente que tem toda uma questão aí. Mas tem os descontentamentos militares, tem a questão religiosa, que muitas vezes passa lotado, mas é importante, basta ver a quantidade de padres metidos nessa bronca. A influência dos italianos, que eram bem cultos e que eram... Sem dúvida. Né? Zambecari agitadores. tem uma influência muito grande nessa questão ideológica. Ele era
ele era de sala e cozinha de Bento Gonçalves, o Tito Livre, sabe? Então, tem a questão ideológica não pode ser desconsiderada. No início, talvez ele não tivesse isso, mas com o passar do tempo ali, do Neto, foi uma pataquada, vamos combinar, né? Ele ganhou uma revolução, no dia seguinte, ele disse, ganhou uma batalha, né? E no dia seguinte, se quer saber de uma coisa, vamos se separar dessa turma. Mais ou menos assim, né? E meio... Tanto que o Bento sequer sabia disso. Era o presidente eleito, estava no centro. Não sabia nada. E o Neto, lá na campanha, resolve proclamar a independência, sabe? Aí o Bento tenta ir para lá, vai atravessar o Rio Jacuí e acaba preso no Fanfa em outubro de 36. Veja bem, ó, a proclamação da República pelo Neto foi 11 de setembro de 36. O Bento foi preso no Fanfa no dia 4 de outubro de 36. Tá? 20 dias depois, mais de 20 dias depois, é que ele acaba sendo preso. E ele só vai conseguir conversar com o Neto depois que ele foge e volta, tá? Um ano depois, em setembro de 37. Tá? Então, as coisas são... É que quando ele nós ficou sabendo da isso, proclamação do Rio de Janeiro, né? Ele é preso no Rio de Janeiro inicialmente. Lá ele ficou sabendo e depois da proclamação. levado para a fortaleza de Salvador. Para quem conhece Salvador, é bem fácil, né? A ilha do Forte ali, tem o elevador Lacerda e na frente do elevador Lacerda, em Salvador, tem o mercado público, né? Sim. Dali se vê para dentro do mar ali a ilha onde o Bento esteve preso. Fugiu com a ajuda da maçonaria, que na época era liderada pelo Sabino, né? Que era um médico, que depois acaba começando lá a Sabinada, aquela Revolução Baiana, muito contra dessa tentativa de repetir lá o que estava acontecendo aqui no Sul. Então, a maçonaria tem influência, tem participação em tudo. Agora, não dá para estabelecer lado muito claro da maçonaria. Até porque a própria maçonaria não tem um lado só, até hoje. Tá? Tem a união disso, a união daquilo e tal. Então, o Caxias era maçom, assim como o Bento era maçom. Tá? O Vicente não era porque não resolveu de não ser e coisa e tal, e tinha outra linha, né? Mas a maçonaria a maçonaria tem uma importância muito grande naquele processo. Sim, e ela era muito incipiente também no Rio Grande do Sul, né? Tanto que o Bento está encarregado, naquele momento, de fundar lojas, de organizar, né? O próprio Canabarro não era. Coisa. Quem é que participa da maçonaria? É quem sabe ler, quem tem recursos, quem faz parte de uma elite social. Os pobres, os escravos, os miseráveis, os desvalidos, os analfabetos, não faziam parte da maçonaria. E quem é? E aí eu disse, é uma revolução de estancieros. Mas só que é o seguinte, as manifestações de poder na história do homem, elas são muito claras. Ou tu tem o poder da força, que é o poder militar, ou tu tem o poder econômico, que é das posses. Hoje também de outros aspectos da economia, mas naquela época era ter posse, tá? Ou do poder da influência, que é o poder político, ou o poder do conhecimento. Tá? São as 4 manifestações básicas de poder. Todas essas manifestações de poder estavam nas mesmas pessoas. Eles é que sabiam ler, eles é que tinham dinheiro, eles é que eram os políticos, eles é que tinham os exércitos particulares. Eles é que tinham que fazer revolução. Quem não tem poder não faz revolução.
Bem, vamos seguir. Eu gostaria que nós avançássemos um pouco para o século XX. Aquelas mudanças, a chegada do Getúlio, política do café com leite, as revoluções, uma época totalmente bélica da Primeira Guerra Mundial, as consequências no Brasil das revoluções, a diversidade, a contrariedade do Rio Grande do Sul à política do café com leite, o movimento dos tenentes, o tenentismo, no primeiro momento, unido a Getúlio. Vamos ver, palavra para os senhores. Eu só vou fazer uma pequena observação e eu não sei se o Menezes vai concordar comigo. Até acho que não vai. Que na verdade, a gente tem visões diferentes, dependendo do ponto que tu olha para a história. Certo? O Getúlio sempre foi chimango. Sempre foi chimango. Aliás, ele participou da Revolução de Castilho. Aí ele sempre foi positivista. Tá? Sempre usou o lenço branco. Coronel da Brigada. Aí é o seguinte, aí depois da Revolução, ele me aparece de bombacho, tá? Depois do presidente, usando o lenço vermelho. Mas que diabo é isso? Para mim, este episódio é o fim dessa dualidade política do Rio Grande do Sul. Tá? A partir daí, a partir dessa demonstração do Getúlio de que os partidos ou as ideologias não são mais importantes do que os objetivos, e ele tinha um objetivo nacionalista muito claro, tanto que proibiu os hinos, proibiu a bandeira, tá? Depois nós vamos falar sobre a bandeira, mas ele proibiu o uso. E aquela história do Paixão Cortes de encontrar a bandeira do Rio Grande como uma cortina de janela de um boteco de quinta categoria. Por quê? Porque o Getúlio implantou aquele modelo de não ter importância às regionalidades. Tá? Tanto que a Carmen Miranda vira o modelo do Brasil. Tá? Modelo de mostrar o Brasil para o mundo é Carmen Miranda com um cesto de banana na cabeça. Tá? Por quê? Porque a Bahia era a conhecida, era mais fácil de ser mostrado. E o samba era conhecido, mais fácil de ser mostrado. Mas o Getúlio, ele acaba, digamos assim, fazendo com que as ideologias partidárias comecem a ficar difusas. A partir daí, ele mesmo é de um partido, funda outro. Tá? E aí nós vamos ter, aí não tem mais, até hoje, nós não temos ideologias partidárias. Isso começa com essa coisa do Getúlio de colocar objetivos acima das ideologias. Pelo menos é a forma que eu vejo. Eu tenho uma foto em São Pedro do Sul, na Praça de São Pedro, do Batista Luzardo com o Borges, numa proposição de um líder chimango muito culto aqui da região, que foi o Lindolfo Wagner. Tem uma foto histórica. Isso é o pré-30. Não foi o Getúlio. O Getúlio terminou porque os dois lenços levaram ele no poder. Os dois lenços derrubaram. Né? E aí, a hora que ele juntou, e o Flores aqui foi muito habilidoso. Eu tenho algumas, às vezes eu faço alguma referência ao general Flores da Cunha em função dos arrobos dele, da afoiteza dele como líder militar. Mas ele tem um valor imenso na pacificação do Rio Grande do Sul. E ele preparou para 30 com essa pacificação. Ele chegava ao ponto de chamar, lá estava brigando o Bira lá em Livramento, com não sei com quem, lá com outro líder. Ele disse, mas os caras. Daí ele chegava lá e disse, olha, Savariz, mas vocês estão sacaneando o Bira há muito tempo, os maragatos estão ganhando eleição e nós estamos enrolando eles. Agora eles vão assumir o governo, aí tá, e não quero bronca, não quero nada. Ele chegou a fazer esse tipo de coisa, trazer vários maragatos para cargos dentro do Estado. Então ele pacificou e deu ordem para a chimangada dele, que eram obedientes, né? Sempre foram, para não interferir
na administração. Eu vejo vários municípios pequenos aí e tal. Então, assim, ó, realmente ele faz... O Getúlio tem esse condão, que não é uma boa coisa, por sinal, mas naquele momento era o que ele precisava. Ele precisava que todo mundo se unisse. Depois, quando houve aquele pequeno o movimento de 32, onde poderia descambar tudo, e aí vem quem no Rio Grande do Sul? Quem vem abraçados? Luzardo e Borges de Medeiros, né? Um Maragato tenebroso e outro líder da chimangada vem junto para tentar derrubar o Getúlio ou exigir o cumprimento da Constituição, essa coisa toda. Então, realmente é isso. A Revolução de 30, e leia-se 30 Getúlio, termina com os dois partidos mais importantes, os únicos dois que tinham, e de imensa rivalidade, né? Eu tenho um episódio ali que envolve o coronel Turíbio Gomes, em São Pedro do Sul, que era o grande líder maragato da região ali, natural de Tupã-Seretã, de família de líderes militares mesmo, um homem muito reto. O Turíbio Gomes ganhou uma eleição do borgismo por 500 votos a 12. Foram recontar. Fizeram uma recontagem. Mas deu. E enrolaram esse negócio todo, assim, um horror. O homem não pôde assumir. O Flores chamou o Turíbio. 500 a 12 invertido. Depois, quando o Flores assumiu, ele chamou o Turíbio Gomes e disse: coronel, realmente, eu vou lhe entregar lá, eu vou lhe nomear intendente. Não, general, eu não vou assumir. Não vou assumir porque, quando eu ganhei, houve todo aquele episódio lá e eu não aceito assumir uma intendência que não seja pelo voto. É a minha conduta, é o meu jeito de ser, então eu não vou assumir, eu agradeço a deferência e tal. Mas ele deixou, o coronel Turíbio deixou que nomeasse um doutor, o Eduardo Lima Filho, que, né, até deve ter indicado: olha, eu não vou assumir, mas o meu partido tem o doutor Eduardo, que eu acho que esse pode assumir, é um bom cidadão e tal. E realmente foi prefeito muitos anos da cidade lá e tal. Então, esse tipo de coisa, onde tinha muito problema, onde houveram brechas muito complicadas, muito dolorosas, o Flores tentou de pacificar isso aí. E conseguiu realmente. E por isso que ele une todo mundo em 30 depois, né? Que ele une todo esse pessoal em 30 para levar o Getúlio ao poder. E aí tem vários exemplos, né? O Luzardo volta como embaixador dele, e vários maragatos depois vão ter cargo com o Getúlio e com o Flores, né? Vários dele. O mais notório é o Batista Luzardo, deles todos, né? Que além de ter levado Getúlio ao poder, e em 30 ele acaba sendo embaixador, né? Sim, mas exterior, ele foi embaixador para cuidar do Flores em Montevidéu, né? Exato. Ele foi embaixador, não foi por outro motivo. Foi para cuidar do Flores, que estava emigrado lá. E era porque o Getúlio, que pelearam em 37. Sim. Então é correta essa afirmação. Depois do Getúlio não tem mais Maragato, Chimango, não tem mais nada. Só ficou o Grêmio Internacional aí. Ultimamente só Grêmio. Já que nós estamos já no século XX aí, é interessante, foi tocado, ano passado, no começo da nossa live, o Getúlio, finalmente, de maneira que for, chegou ao poder. Qual foi o primeiro, ou um dos primeiros atos dele? E até ali, as polícias militares, em especial a Brigada Militar, era militar por excelência. A partir dali que mudanças, embora nós estivéssemos num período extremamente militarista, a Alemanha começando a se rearmar, se revoltar contra o pacto, ao armistício que havia assinado na Primeira Guerra na França, Versailles, a Espanha numa revolução, o mundo todo exacerbadamente militarista. Então, esse aspecto, até aquele momento, nós tínhamos os exércitos intestinos regionais e a maneira como alguns enxergam a história, que Getúlio e os tenentes viam que aqueles mesmos que os levaram ao poder, ou uma tomada de poder, se alguns quiserem, poderiam destituí-los, e começaram a enfraquecer as forças militares
estaduais nessa condição de militares. Beleza? Mas é que eu vejo assim, ó, só se consegue uma unidade nacional que Getúlio pegava e até precisava para aquele momento histórico, se tu tiver uma única força, uma única força. Senão tu não consegue unidade nacional. Então, como cada polícia militar, principalmente as mais destacadas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, tá? Elas eram exércitos muito bem organizados e muito bem armados e treinados, haviam enfraquecê-los para garantir a predominância, a prevalência de um exército nacional sob um único comando, que é o comando do presidente da República. Na verdade, eu entendo isso. E vou dizer o seguinte, esta ação... E esta ação e esta orientação a partir de 1934 foi o objetivo às polícias militares. Não fora isso, se insistissem em continuar sendo militares, iam acabar se perdendo. Simples essa transição, não. Tanto que eu falava, entre 34 e 55, foram 20 anos, tá? Da brigada tentando resistir tentando resistir a essa questão de ser polícia, porque, inclusive, internamente na brigada, a atividade de polícia que a brigada já exercia antes era considerada uma atividade de segunda categoria. A atividade de exército era a primeira categoria. Claro. E nós fomos conseguir reverter esse processo histórico interno na década de 70. O Savary, tem um momento histórico que a gente também tem que encarar o próprio Exército. Com a mudança em 21, 22, da Academia de Realengo para hoje a Academia de Agulhas Negras, né? Essa mudança também mudava uma nova mentalidade, deixava efetivamente essas mudanças são lentas de ser o exército imperialista para se tornar o exército republicano e para ter realmente a força em todo o território nacional. E ainda havia, nós gostando ou não de falar, mas deve ser abordado, havia cada vez mais no século XX foi crescendo uma possibilidade alimentada por americanos, por outros, de hipóteses de guerra. E era interessante que o Exército tivesse um controle, um domínio de unidade nacional e não tivesse exércitos intestinos, até por caráter histórico, Menezes, que foi levantado naquela ocasião pelos oficiais do Exército, e que pudesse se bandear para o lado dos uruguaios, que num determinado momento se achava a brigada muito mais... A brigada do gaúcho muito mais voltado, muito mais identificado com o uruguaio argentino do que com o próprio brasileiro. Então, eles enxergavam naquela ocasião essa maneira de tirar a força bélica das polícias, mas deixar as polícias sob o jugo deles, que era a condição de reserva. Então, isso é uma coisa que nós temos que também focar. Como também falou o Savary, o mais antigo de todos aqui. E quando na academia da brigada, quando nós assumimos o policiamento, eu ouvi oficiais da academia, na época, darem discurso que iam embora para a reserva porque tinham entrado na brigada militar e não na brigada policial. Naquele momento, ser polícia era uma coisa de segunda categoria, de menos de expressão, de pouca grandeza. Não tínhamos a compreensão do que é realmente polícia, porque nós éramos exacerbadamente militares. Mais tarde, hoje, começamos a compreender, essas mudanças são lentas, do que é ser polícia. Eu gostaria de fazer depois que a gente fala em força legalista, quando deu a Revolução de 64,
isso é uma coisa que a gente tem que focar também, não podemos deixar à margem da história. Nós éramos tidos como forças, a brigada como força vitorista, porque em 61 a brigada fez frente naquele primeiro movimento para destituir o João Goulart, chamado Legalidade, o governador era o Brizola, e a brigada, inclusive, deslocou tropas para as fronteiras do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, ou se fosse para subir o Brasil, ou se fosse para conter alguma descida de força bélica ao Rio Grande. Então, vamos pular 3 anos e chegamos a 64. E aí, em 64, nós tínhamos um deputado, isso também eu gostaria que a nova geração estudasse, visse mais esses vultos históricos. Nós falamos que no início do século, nos anos 30, o rearmamento alemão, a revolução na União Soviética, a Revolução Espanhola, tão decantada em filmes, em romances, tá? O mundo vivia um momento excepcional de militarização. E lá nos anos 30, tem um jovem da brigada chamado Walter Perac Barcelos. Esse jovem ingressou na brigada como soldado com 14 anos. Na época havia essa possibilidade de enganar, entre aspas, as autoridades, mas ele era um garoto forte, havia passado a infância dele em torno dos quartéis da brigada, vendendo pastel, doce, era um filho de um brigadiano pobre, um soldado, como de sargento, e o Perac ingressou na brigada. Com quase 18 anos, ele era já segundo sargento da brigada. E aí fez um concurso para a academia, na época do CIM, Centro de Instrução Militar, para o curso de formação de oficiais, passou. Foi oficial da brigada. O Perac, desde jovem, ele tinha esse viés de enxergar a brigada como polícia. E ele lutou. Mas as épocas que ele lutava, nos anos 30, começo dos anos 30, não podia, não era aceito esse viés de ser polícia. Tanto é que em 34, o Perac, inclusive, é preso. Tá? E vai cumprir 4 anos, de 34 a 37, ele fica exilado no Uruguai. E lá no Uruguai ele era estudioso, tal, com a possibilidade daquelas bibliotecas. O Uruguai era um país, aqui no sul da América, era uma excelência em educação, em cultura. As bibliotecas uruguaias eram excelentes. A possibilidade rápida de ir à Argentina, mesmo exilado, eram grandes. Da mesma forma, bibliotecas fantásticas. E ele começou a estudar polícia. E viu que a vocação, foi o primeiro homem, viu que a vocação nossa era ser polícia. Foi o Perac, o primeiro oficial, que depois ele foi comandante da brigada. Aliás, um fato interessante é que em 49 ele sai do comando da brigada em 51. Em 49 ele era comandante da brigada, concorreu a deputado estadual, ficou em suplente. Quando ele assume depois como deputado, é que ele deixa o comando da brigada. Então, como comandante da brigada e depois secretário de Interior e Justiça, que na época não havia Secretaria de Segurança, a Secretaria de Interior e Justiça que fazia esse aspecto da Secretaria de Segurança, e embora a brigada se ligasse diretamente ao governador, o Perac foi o primeiro oficial que visualizou a brigada como polícia. E foi ele, como comandante, como secretário de Segurança, que mandou tanto oficiais da brigada como o pessoal da Polícia Civil, delegados, para o exterior, para fazer curso na França, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos. Alguns desses, como eu ainda peguei o coronel Luiz Quinteiro Maciel, ou o Pedro e Paulo de Moraes Farrapo, ou um na França e outro nos Estados Unidos, ficaram de professor nos cursos que foram fazer. E lá nasceu, ali começou a nascer a ideia com o Canadá da polícia montada, nos outros países do mundo, França, Estados Unidos, as polícias tipo mais comunitária, que era o batalhão Pedro e Paulo. E quando na Revolução de 64, pulando já alguns anos aí, o Perac era deputado federal. E como deputado federal, ele convivia diretamente ali. Ele convivia assim. Tanto é que com Castelo, o presidente, ele é indicado para concorrer, aí só tinham 2 partidos, pela arena do governo do Rio Grande do Sul, que já tinha concorrido antes do Brizola. Então ele veio concorrer ao governo do Rio Grande do Sul.
E ali ele estava acompanhando de dentro, junto com Magalhães Pinto, junto com Castelo Branco, junto com aquela elite militar e civil que fizeram a Revolução, que nome que era a cidade de 64, e ele participou, sim, da formação do decreto 317 e depois do 667. Tanto é que eu, ainda oficial, quando saiu o 667, eu era oficial do batalhão principal, tenente, eu fui dormir uma noite como oficial guerreiro e amanheci no dia seguinte ocupando toda Porto Alegre como polícia. Então, eu quero fazer essa referência, porque as polícias de todo o Brasil devem ao PENAC essa mudança, esse viés de sermos efetivamente polícia. Mas devolvo a palavra aí, porque eu sei que todos agora querem também fazer um comentário. Savariz. Não, eu concordo. E tem uma coisa que eu digo, o pessoal das Forças Armadas às vezes não gosta muito. Tá? As Forças Armadas podem ser muito importantes para um país e o são. Mas todos os países podem viver sem Forças Armadas. Mas não sem segurança pública. Mas não conseguirão viver sem polícia. Tem uma passagem, Savariz, me permitam contar uma passagem do De Gaulle. Uma passagem do general De Gaulle, presidente da França, general do exército, um homem que conduziu da Inglaterra a invasão, a França, a libertação da França. Então, um homem com uma história muito grande. Era presidente da França. A França estava naquela guerra com a Argélia. O exército francês perdeu. E ali tem essa guerra com a Argélia interessante, porque ela tem consequências para nós no Brasil na doutrina do inimigo interno. Isso é muito interessante, mas é uma discussão para uma outra hora. E os comandos do Exército, que já tinha sido criado uma organização do Exército Secreto ilegal para combater a Argélia, e foram tentar convencer o De Gaulle de botar a gendarmerie francesa, que é uma tropa bem armada da época, muito bem armada, militarmente também, para que se botasse a gendarmeria na guerra, ele equipararia a guerra da Argélia, que era a possessão e o domínio francês, a favor dos franceses. E o De Gaulle deu a seguinte resposta, que não é explorada na história, né? O exército francês pode sair efetivamente derrotado da Argélia. Vai ser triste, vai ser uma vergonha para a França. Mas a França vai se levantar. Se eu mandar a gendarmeria, que é uma polícia, e ela for derrotada, nós seríamos derrotados externamente e internamente. O povo francês perderá o moral, perderá a confiança nos órgãos de governo. Então, que sabedoria dele, mostrando o quão é importante uma polícia, o quão, mesmo um país que era tradicional, em guerra, tinha dominado o Oriente Médio, a Argélia, o Laos, Camboja, aquela Vietnã, aquela região toda com um tipo de força terrestre, que começou a ser derrotada na Segunda Guerra, com a invasão blitzkrieg, mas mostra realmente que polícia é necessidade básica de qualquer sociedade. Qualquer sociedade pode ter a melhor educação do mundo, se não tiver condição de reforma, não adianta. Poderá ter a saúde melhor do mundo, se não puder ir nos hospitais, não adianta. Poderá ter o exército mais bem equipado do mundo, mas se não puder sair às ruas do seu próprio país, não adianta. Segurança pública é a primeira das necessidades do povo. Muito bem, senhores. Nos restam ainda 15 minutos. Por favor, sinta-se à vontade. Eu acho que realmente esse fator de polícia militar, e voltando lá em 30 e poucos, quando foi retirado o armamento das polícias, e principalmente, especificamente da Brigada Militar, que a Brigada Militar estava armada como o Exército. Flores armou a Brigada para enfrentar o Getúlio depois, de 32. E o Getúlio deu uma volta no Flores e requisitou a Brigada. E, a partir daí,
a brigada desarmada e tal foi no sentido de polícia. Mas as polícias militares, elas sempre tiveram, em todos os movimentos dentro do Brasil, e especificamente do Rio Grande do Sul, sempre tiveram à frente e foram a vanguarda de todos os movimentos, e em muitos momentos eles chegaram primeiro e depois tomaram o local, mantiveram a posição, e o Exército não precisou se meter nisso. Nunca. Sempre as polícias militares fizeram. No Lampião lá teve que ir o Exército, mas quem é que foi na frente? Vai ter o Esquadrão da Brigada lá no Nordeste. Todas essas atividades, a Brigada Militar andou praticamente em quase todos os estados, com exceção do Centro-Oeste e do Norte, mas andou em quase todos os outros estados. E há outras polícias militares, em 93, por exemplo, quando a Divisão do Norte chegou lá em Santa Catarina, tinha tropa de baianos lá, também que desceram lá no Nordeste. E era quase que um movimento nacional, mas o Exército não se meteu. É por isso aquela preocupação da mudança de realengo, né, para agulhas negras do Exército. Então, vejam só, isso aí vem do tempo de Roma, quando as milícias entravam e depois vinham lá as grandes, os desfiles das tropas lá para dizerem que conquistaram, quando quem peleou foram as milícias, na frente, que fizeram a vanguarda. Nós sempre estivemos na vanguarda. Eu quero voltar, só me permito, mas o Anchieta e eu conversamos história, todo dia eu bebo na fonte, né, porque eu conheço muito história. Mas agora até não uma provocação ao Savariz e ao Menezes, ainda falando do Perac. Nós tivemos a Revolução de 64 e o comando de todas as PMs do Brasil passaram a ser exercido por oficiais do Exército. Muitos nem coronéis eram comissionados como tal, como coronel da Polícia Militar, e comandavam. Duas polícias militares não tiveram um comando do Exército. A própria São Paulo foi comandada pelo Exército. O próprio general Figueiredo, como coronel, comandou a Polícia Militar de São Paulo. As polícias do Rio de Janeiro, de todo o país, comandadas pelo Exército. Menos duas: Minas Gerais e Brigada Militar. Bom, Minas Gerais de 64 era até natural. O governador Magalhães Pinto, eles motivam político, foi a história daí, mostrando o maior líder, o mais carismático e com maior força de comunicação da opinião pública, para dar subsídio, garantia para que acontecesse a revolução. Tá? Muito bem. Outra, Minas é um estado grande, mas a representação do Exército dentro de Minas Gerais era e é ainda muito pequena. É um estado intestino, não tem fronteiras com outro país, então não tem como até hoje, é muito pequena a representação do Exército. E aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos o então terceiro Exército, hoje Comando Militar do Sul, que ainda hoje é o maior dos exércitos do país. Mais bem armado, maior número de tanques, carros de combate, a própria Força Aérea tem duas grandes bases aqui. Então, a minha brigada, que eu tinha feito uma provocação antes, era considerada assim, na época era considerada, nós todos ouvíamos, tá? Que a brigada era uma força legalista, mas usada pelo Brizola. E, natural, que o comando aqui no Rio Grande do Sul, que é o maior exército, as possibilidades, que eram, não adianta dizer que não tinha hipótese de guerra, tanto é que na linha de fronteira, da fronteira para 100 quilômetros, não podia construir nada. A vitória dos trens nossos eram mais estreitas para não haver invasão argentina com trens de bitola larga. Então, por todas essas hipóteses, a brigada, naturalmente, teria, graças a Deus não foi, comandada pelo Exército. Quem é que nos garantiu o comando da brigada? Coronel Walter Perac Barcelos, como eu disse, participou sim ativamente, em respeito a ele, ao trabalho que ele fez,
nós mantivemos, e mais, claro, que teve os episódios do Coronel Frota, e garantimos, graças a Deus, de sermos comandados por nós mesmos. Pode fazer essa colocação histórica. Interessante essa questão que o Savarino levantou bem da unidade, né? Então, o Getúlio fez aquilo que tinha que fazer, né? Não tem culto a bandeiras outras, não tem culto a línguas outras, não tem escola italiana, não tem escola alemã, mas ele começou no Rio Grande do Sul isto. Aqui no Rio Grande do Sul, já na década de 20, eles encamparam as escolas alemãs, e eu tive a felicidade de fazer um trabalho nessa área aí, e fiquei impressionado. A rede escolar da colônia alemã era maior que a rede pública do Estado do Rio Grande do Sul. E a rede da região italiana também era maior que a rede pública do Estado. O que o governo fez? Encampou. E acabou com o ensino de... Aí tu vai dizer, mas tirou uma escola que estava avançada. Não, mas unificou tudo sob o seu comando. Agora o professor que fala português não quer nem saber se os alunos não sabem falar português, vão ter que aprender a falar português agora. Acabou esse negócio aqui. É a unidade. Isso chama-se unidade. Mas ele começou isso já no Rio Grande do Sul, primeiro com a escola, com as escolas, nas colônias. Agora, eles permitam do Felton 6 minutos. Eu vou pedir para cada um de hoje, 2 minutos, fazerem as colocações finais. Quantos? 2 minutos, cada um. Então, eu vou só arrematar isso aí já. A brigada ele conhecia de 30, porque ele vai assumir o poder com a brigada militar, e em 32 ele conheceu a polícia de São Paulo. Tá? E a brigada junto. A brigada combatendo o Klinger, e no momento que... Quando é que se dá a pacificação de São Paulo, a derrocada do general Klinger? Quando a polícia de São Paulo diz, agora deu. Agora nós vamos cuidar da segurança interna, porque nós estamos com o comandante Herculano da Polícia Militar de São Paulo retirou o apoio do coronel Klinger, do general Klinger. Nesse momento aí, o Getúlio ganhou a Revolução de 32. O que ele vai fazer? Vai botar o comandante da Polícia Militar de interventor, etc. e tal. Então, essa questão que ele lida com as polícias e nos coloca numa outra missão muito importante, ele sabia o que estava fazendo muito bem, né? E ele não tinha outro caminho a não ser esse. Porque se em 32 a Brigada e a Polícia de São Paulo decidiram tudo, imagina em 37 as duas juntas decidiam de novo. Então é muito importante isso. E eu agradeci aí a minha participação final, então, é de agradecimento por essa oportunidade e de me colocar sempre disponível a minha corporação, a minha associação dos oficiais, a Brigada Militar, e da qual eu nunca fugi. Mesmo na reserva, esses anos todos, aí, sempre que sou chamado, sempre que sou convidado, eu estou pronto, a postos, de pé e a ordem. Eu vou deixar para o veterano, tá? Coronel Acheta falar por último, tá? Diz que ela vem. Então, eu queria aproveitar para agradecer aí a oportunidade de estar com parceiros mais antigos, né? Aprendi muito com o Menezes, eu fui bicho do Menezes, olha bem. Tá? E quando entrei na brigada, o Beck já era capitão, o Anchieta já era capitão. Tá? Eu aprendi muito com todos vocês e com tantos outros. Mas eu continuo sendo brigadiano, em primeiríssimo lugar. Tá? Sempre digo o seguinte, eu tenho alguns amores na vida. Tá? E a brigada é um deles. Tá? Mesmo eu ter me mantido, evidentemente, no distanciamento aquele que é recomendável para quem não está na ativa e não tem que tomar as decisões. Tá? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com todos e louvo a iniciativa aí da Associação dos Oficiais em organizar essas conversas que podem, eventualmente, contribuir aí para que as pessoas conheçam um pouco mais. Concorde, discorde, também não tem problema. Tá? Saúde e paz a todos. Da mesma forma, eu faço o meu agradecimento muito especial aos companheiros debatedores, Coronel Savarino e Coronel Menezes, amigos, irmãos,
que venha até aqui fazer, junto conosco, fazer essa colaboração para a live da Associação dos Oficiais, que eu tenho a honra e o orgulho de estar participando, junto com o Beck, que tem dado realmente um novo norte e tem dado todo o seu esforço, e eu sou testemunha disso, para que nós possamos, a associação, a cada dia nos fortalecermos mais e fortalecermos primeiramente a nossa carreira, a carreira de oficiais da Brigada, essa luta que tem sido férrea no último ano, principalmente, e no ano anterior, onde nós tivemos grandes conquistas através do trabalho dentro do Legislativo Federal e estadual, nem tanto conseguido, mas que a luta foi grande e continua sendo grande no Legislativo e na Justiça, por nossos direitos, para que os nossos oficiais, e principalmente nós da reserva, que aparentemente não nos resta nada, já está tudo conseguido. Não, senhores, não é bem assim. Vejam bem e olhem bem, porque tem gente querendo tirar direito de todo mundo a todo momento. E nós estamos na mira de muita gente. E a associação está à frente dessa luta, e eu me orgulho de estar aqui, me honro e honrado que estou, principalmente com o presidente Beck e desses companheiros novos que estão aqui e que nos honram, que nos iluminam, e que iluminam o caminho da nossa categoria de policial militar. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito bem. Aqueles que estão nos assistindo, aos quais nós agradecemos, vamos colocar em todas as redes essa live logo após, para que todos aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar possam. Cada vez que nós fazemos uma live dessas, nos abre quanto ainda há para percorrer. Quer dizer, é uma história muito rica, muito pungente. Nós, todos veteranos aqui, estamos dedicando, nós somos para a reserva, mas estamos dedicando a nossa vida ao Rio Grande, ao Brasil, acima de tudo, mas ao Rio Grande em particular, e à Brigada, com toda a nossa força. Hoje nós temos uma legião altiva da Brigada, e a Brigada, diferentemente de qualquer instituição do país, que não seja militar, nós não nos aposentamos, nós vamos para a reserva. E na reserva nós temos uma série de compromissos e atribuições, tanto que a Brigada tem uma organização de veteranos, de pessoal que está na reserva e chama-se Legião Altiva. Então, nós queremos fazer outras lives para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da Brigada, dos bombeiros que recentemente separaram da Brigada e que tem também uma missão elevada, qual seja na defesa civil, com tantos trabalhos sendo realizados no país. Então, quero agradecer a todos e, em especial, quero agradecer ao Coronel Ubirajara, ao nosso companheiro aqui, Anchieta, como todos nós conhecemos e tratamos no dia a dia o Anchieta, o Coronel Savariz, que lá de cima da serra nos acompanha, o Coronel Menezes, brilhante estudioso da história, pesquisador incansável que tem sido, lá da Itaara. Aliás, o Coronel Menezes mora numa rua que tem um museu, acho que é o único museu ufológico do Rio Grande do Sul, lá em Itaara, que até vale a pena fazer uma propaganda para Itaara. Então, eu quero agradecer esses homens, esses estudiosos, esses homens que se debruçam sobre os livros, perdem horas de pesquisa para levar a todos os seus conhecimentos, levar a nós, a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado à Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado nosso. Boa tarde. Meus amigos, boa tarde. Valeu. Reunião.